Vamos lá mesmo. Cumprimento aos irmãos nessa manhã, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dizemos a vocês que é uma alegria estar novamente nessa manhã, para junto nós estarmos cultuando a Deus, cantando alguns hinos e principalmente estudando a palavra de Deus, porque a escola bíblica dominical é voltada então para o estudo. E uma vez então que não temos condições para fazer a escola aqui na igreja, a gente então continua transmitindo aí pela internet. Amém. Vamos então para a nossa lição, Revista Nova, Palavra Viva, Escatologia e você nos últimos dias. Agora, o anticristo, a grande tribulação, a marca da besta, arrebatamento, você fica ou vai? A evangelização e o fim dos tempos, a volta de Cristo, a ressurreição e o juízo final e mais outros assuntos. Então, a gente vai abordar todos esses assuntos que eu falei aqui agora nessa revista sobre a escatologia. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. Vamos lá? Final aí do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 a 17. Todos encontraram? Vocês que estão aí nas casas, cultuando a Deus, acompanhando a escola bíblica dominical. Estejamos então lendo aí o verso 15, 16, 17 de 1 Pedro, capítulo 3. Começa aí no meio de uma frase, no verso 15, dizendo: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém. Mais uma vez oremos. Pai amado, Pai querido, encontramos diante da Tua presença, diante, ó Pai, também da Tua palavra, que nesse momento foi lida, e te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento desse assunto, ao entendimento dos textos que trata a respeito da escatologia. Sabemos, ó Pai, que Cristo está perto de voltar, a sua volta não demora, que a igreja, que o teu povo não perca essa expectativa, essa motivação de vivermos aguardando e esperando a volta do nosso bom mestre. Oramos em nome de Jesus. Amém. A primeira lição nossa vai falar sobre o lugar da escatologia na vida cristã. Na verdade, a gente vai mostrar aí o valor da escatologia, a importância dela, o lugar dela na vida cristã, como também estarmos trazendo uma definição do que é escatologia. Você que está nos ouvindo nessa manhã, bem provável que você já ouviu esse nome aí, citado por pastores, por aqueles que têm trazido estudo bíblico, seja na televisão, seja pela internet, seja também de forma direta em alguma igreja. Você já tem ouvido falar sobre a escatologia, como também aqui com a gente, a igreja de Palmeirópolis. Escatologia, o que é isso? Daqui a pouquinho a gente vai responder o que é escatologia. Geralmente, aqueles que já têm um pouco de conhecimento a respeito de escatologia, quando trata a respeito desse assunto, sempre há curiosidades.
até mesmo respostas sem, ou melhor, perguntas, né, sem respostas, porque a Bíblia não vai responder todas as suas dúvidas, vai, na verdade, mostrar aquilo que é importante, aquilo que realmente Deus quis revelar para nós. A nossa introdução aqui lembra que, realmente, por mais que as pessoas interessem nesse assunto, o conhecimento sobre escatologia no meio cristão evangélico, tá? O conhecimento escatológico no meio cristão evangélico é pequeno, tá? É verdade. Muitas vezes o máximo que chega é aprender a definir e fazer uma diferenciação entre pré-milenista, né, amilenista e pós-milenista, né, que é aquelas posições a respeito do milênio, se Cristo volta antes dos mil anos, ou se os 1000 anos já está acontecendo agora, né, a esse respeito. Realmente, escatologia não é um assunto muito simples, ele é um pouquinho complicado, mas uma vez que está revelado para nós temos condição de entender. O último parágrafo da nossa introdução diz assim: nas lições deste trimestre, procuraremos discernir o valor da doutrina escatológica e sua aplicabilidade para a vida cristã como um todo. Teremos como ponto de partida o sermão profético de Jesus, registrado em Mateus 24 e Mateus 25, e incluiremos o que mais ele ensinou sobre os últimos dias. Vamos então para o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico é uma pergunta: o que é escatologia? O que é escatologia? De uma forma bem simples, podemos dizer que escatologia é o estudo dos últimos dias, é o estudo das últimas coisas que irão acontecer, que já está acontecendo na Terra. É uma definição, né, bastante simples, mas dá para a gente ter um certo foco, né, ter uma certa direção a partir dessa definição. Mas a gente vai fazer aqui uma definição, né, mais completa, que é a seguinte: a escatologia bíblica é o estudo da estrutura de toda a esperança cristã, desde a primeira promessa em Gênesis 3,15 até a conclusão da história com a volta de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala, não, é o estudo das últimas coisas, isso é escatologia, restringe muito. A gente então vai pensar apenas no Novo Testamento e principalmente no livro de Apocalipse. Mas não, toda a Bíblia trata de escatologia. Desde lá no início, o ser humano, ele vive pela fé em algo do futuro, em algo que está prometido por Deus e que vai acontecer. Estão entendendo? Então, nesse sentido, fica mais fácil para a gente perceber então que a escatologia ela é ampla, começa em Gênesis e termina em Apocalipse, permeia então toda a Bíblia. Letra A respeito então do que é a escatologia e o valor da escatologia. A escatologia ela propõe uma direção para a nossa vida. Quando lá acontece o pecado de Adão e Eva, logo já de imediato, uma vez que a sentença de Adão e Eva, a sentença seria a morte, mas nasce uma esperança. Deus já propõe ali algo para que eles coloquem a sua fé em algo que traria redenção para a humanidade, e esse algo, ainda que Deus não explica bem, mas já lança ali a semente do Evangelho, a semente daquilo que é escatológico, isso é, Gênesis 3,15, onde afirma que da descendência da mulher teria um descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente, mas ao mesmo tempo a serpente estaria mordendo o calcanhar desse descendente. Sabemos que ali já estava a promessa da vinda de Jesus, a promessa da primeira vinda de Jesus a esse mundo. Exatamente ali, após aquele momento que eles pecaram, Deus já lança então essa promessa, já lança uma semente aí escatológica, podemos assim
dizer. Então, a partir dali, o ser humano começa a viver olhando para o futuro. Deus vai cumprir a sua promessa. Nós seremos redimidos. E essa promessa vai então permeando toda a Bíblia, permeia os livros históricos, permeia os livros poéticos, permeia os profetas maiores e menores. Nas profecias ali já fica muito claro até mesmo como seria a vinda de Jesus, como que ele viveria e tudo mais. Então a escatologia propõe esse direcionamento na vida das pessoas. Existe aqui um punhado de textos citado pela nossa revista, mas não vou estar aqui lendo todos, mas apenas alguns a gente vai estar lendo, que é importante a gente ver. Talvez o de Gênesis 3,15, mesmo que eu citei, mas é bom que a gente abra a Bíblia e leia esse texto aí de Gênesis, capítulo 3, verso de número 15. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 15. A afirmação de Jesus é a seguinte, ou melhor, a afirmação de Deus é a seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher. Esse ti aqui é a serpente, tá? Entre a tua descendência, essa descendência é da serpente, e o seu descendente. Descendente de quem? Da mulher. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito interessante essa promessa, essa palavra aqui de Deus, trazendo então esperança para Adão e Eva, que estava em uma situação complicada, uma situação de sentença de morte, sentença de sofrimento para conseguir o seu pão do dia a dia e assim por diante. Letra B. Outro valor também da escatologia se refere à questão dela trazer segurança para nós. O homem sem fé em Deus, o homem sem fé nas promessas de Deus, ele vive inseguro. Porque confiar no próprio eu ou em outro ser humano não vai trazer segurança de maneira alguma. E a escatologia nos aponta para o agir de Deus no futuro, o agir de Deus cumprindo as suas promessas e assim então trazendo realmente segurança. O autor diz aqui no primeiro parágrafo da letra B o seguinte: o mesmo Deus que propõe a direção que devemos seguir estará conosco para garantir e confirmar o cumprimento de suas promessas escatológicas. Então essa segurança vem a partir do fato de que Deus diz: olha, vou estar com vocês. Para Josué, quando ele recebe aquela grande responsabilidade, seu professor, podemos assim dizer, seu mestre, Moisés tinha morrido, aquele que tinha feito todo aquele processo de tirada dos israelitas do Egito, agora estava morto. E talvez podemos dizer um dos desafios muito grandes, e até podemos dizer quais o maior, seria fazer com que aqueles povos que habitassem Canaã ou fossem mortos ou saíssem de lá. Tinha de conquistar a terra prometida. A terra era dada por Deus, mas precisava de luta, de batalha, de ir tomando posse, guerreando contra fortes cidades, como a própria cidade de Jericó. Então não era fácil. Mas então, no capítulo 1 lá de Josué, nós vemos que Deus fala com Josué e diz: olha, eu estarei contigo o tempo todo, vou estar com você, Josué, seja forte, não tenha medo. Jesus, uma das suas últimas palavras após a sua ressurreição, Mateus 28, no último verso, nos traz essa palavra de Jesus: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, as promessas de Deus estão aí para serem cumpridas. Algumas já estão sendo cumpridas, sinais da volta de Jesus já estão sendo cumpridos, e Cristo ao mesmo tempo diz para nós: olha, eu estou com vocês, eu estarei com vocês até
a consumação do século. E a consumação do século acontece com quem? Com a volta de Jesus. Acontece com a própria volta de Jesus de maneira física, de maneira pessoal, porque Cristo está conosco hoje de uma forma espiritual, através da presença, do Espírito Santo em nossos corações. Aqui a citação também de outros relatos onde Deus trouxe confirmação às suas promessas, estando ali junto com o seu povo, A própria promessa da terra prometida, ela também acontece com Deus, estando o tempo todo com aquele povo no deserto, 40 anos, não foi pouco tempo. Deus então tratava daquele povo com o pão do céu, o maná, trazia frescor durante o dia com nuvens e à noite com luz, talvez aquela luz, aquele fogo que acontecia no céu ali, aquela nuvem de fogo à noite, que ao mesmo tempo clareava, provavelmente também aquecia, uma vez que os desertos são muito frios, Deserto, geralmente, alguns deles chegam a 50 graus durante o dia e desce aí 10 graus, até mais à noite, de frio. Realmente, viver no deserto é um desafio muito grande. Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo então nos afirma que a boa obra começada em nosso coração, a partir da conversão, ela realmente será completada. Não vai ficar no caminho. Essa obra que Jesus começou em nosso coração, nos transformando, nos regenerando, nos santificando, isso não vai ficar pela metade. Ele vai completá-la até o dia da volta dele. Letra C. Outro valor da escatologia bíblica é porque ela propõe um padrão, ou seja, há ensinos bíblicos, há princípios morais que nós então devemos colocar em prática em nossa vida. E nós iremos então prestar conta daquilo que nós fizermos em nossa vida. Aqui já de início, o autor cita para nós novamente Apocalipse, depois também ele cita outros textos, E isso então traz ao nosso coração um senso de responsabilidade, porque nós iremos realmente estarmos na presença de Deus, prestando contas na volta de Jesus. Seja nós evangélicos, seja qualquer ser humano, nós estaremos prestando conta dos nossos atos na presença de Deus. Eu creio que Apocalipse 20, verso 11 e 12, que está citado aqui, nos lança luz um pouco sobre isso. Vou estar abrindo aqui, vocês também podem estar abrindo aí em suas casas, Apocalipse capítulo 20, do verso de número 11 até o 12. Diz assim a palavra de Deus: o juízo de Deus é o título que nós temos aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Olha o finalzinho do verso 12. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer está sendo então escrito nesses livros, e no dia de juízo prestaremos conta então dos nossos atos. Segundo tópico, nós vimos até agora o primeiro, letra A, letra B, letra C. O segundo tópico trata a respeito de nós desenvolvermos uma fé escatológica, crer em verdades a respeito da escatologia, verdades bíblicas, claro. O segundo tópico literal é desenvolvimento de uma fé escatológica.
Primeiro parágrafo desse segundo tópico diz: tendo uma fé escatológica, como já vimos, sua vida desenvolverá padrão de conduta, segurança e confiança de alma, além de lhe proporcionar mais clareza para escolhas pessoais, uma vez que aumenta o seu senso de direção existencial. Para que você saiba o melhor caminho a tomar, resumimos em 3 premissas fundamentais o que você precisa conhecer para desenvolver uma fé escatológica. O que a gente precisa então de conhecer? Vamos então ver essas afirmações, essas premissas, né? Primeiro, não se engane, a primeira coisa é conhecer a palavra de Deus. Então, a nossa confiança deve estar na palavra de Deus, mas para que a nossa confiança esteja na palavra de Deus, nós temos então de conhecê-la, ler a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz que as coisas reveladas são para nós, agora aquelas que não foram reveladas, elas pertencem a Deus. É interessante esse texto, né? Porque tem coisas que Deus na verdade não quis deixar para nós revelado. Então, nós não temos condições de saber. Deuteronômio 29, verso 29, faz exatamente essa afirmação. Aqui, o texto diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, portanto, nós precisamos conhecer aquilo que Deus nos revelou. E ao mesmo tempo, essa revelação de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos traz direção, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés, né? O autor cita exatamente esse texto. Estão lembrados desse texto aí? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O conhecimento da palavra de Deus não é tarefa somente para teólogos ou os interessados em coisas de religião, mas para todo crente que, afinal, quer saber aonde ir e como chegar lá. Não é apenas um ler, né? Mas é você realmente ler e conhecer, entender, interpretar. Eu digo mais, interpretar de maneira correta, né? Porque há muitas interpretações por aí afora. Já teve até alguém dizendo que a Bíblia é a mãe de toda heresia, né? E num certo sentido está correto no sentido de que muita gente deturpa os ensinos da Bíblia, prega com a Bíblia aberta, lê o texto, mas não expõe a verdade. Pelo contrário, traz ali um punhado de ensinos heréticos, errados, confundindo a cabeça de muitas pessoas. Letra B, para que a gente desenvolva uma fé escatológica, uma fé firme naquilo que Deus tem proposto para nós e que vai acontecer no futuro, e algumas coisas já estão acontecendo, e vamos dizer também outras já aconteceram. Estão vendo? O livro, ou melhor, o Antigo Testamento apontava para o futuro, para a volta ou para a vinda de Jesus. Não para a volta, né? Para a vinda de Jesus. Ele já veio. Então percebemos que algo da escatologia, algumas promessas da escatologia já cumpriram. Sim. Outras estão cumprindo nesse momento. E há outras que ainda irão cumprir. Letra B. Para que a gente então desenvolva uma fé escatológica firme e verdadeira, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Conhecer o caráter de Deus. Estamos tratando nos domingos à noite a respeito do ser de Deus, vendo ali os atributos que Ele possui. Isso é muito importante, a gente buscar então conhecimento da pessoa de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus. E quando então a gente olha para os atributos de Deus, Ele tem um atributo chamado de imutabilidade, que é algo que o ser humano não tem, de maneira alguma. Nós somos completamente mutáveis. De manhã a gente faz uma afirmação
Infelizmente, à noite pode acontecer da gente contradizê-la, não é verdade? Você crê numa coisa de manhã, de repente já à noite você não crê mais. Misericórdia, muitas vezes, devido à nossa pequenez e fragilidade, a gente age assim. Deus não, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele diz que vai acontecer, realmente vai acontecer. Ele não muda, Ele é imutável. Ele nem mente, não há sombra de deturpação no seu caráter completamente reto e imutável. Isso então nos leva à seguinte conclusão: Deus é confiável. Podemos confiar em Sua palavra, podemos confiar nas Suas promessas, podemos confiar naquilo que Ele diz que vai acontecer, porque Ele não muda. Hebreus capítulo 11, verso 11, nós vamos encontrar uma afirmação interessante nessa questão de promessas de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão estava novo, Sara estava nova. E foi passando o tempo, a promessa era de ter um filho. Sara, estéril, sem nenhuma perspectiva de ter filho, perspectiva humana, né? De repente a coisa piorou. Sabe por quê? Porque Sara passou do tempo de ter filhos, não mais ovulava. Já tinha chegado então a menopausa. Naquele tempo não tinha esse nome, né? Mas já tinha chegado então aquele tempo que ela não tinha mais condição de ter filhos, não mais menstruava. E aí, como confiar? Continuaram confiando? Diz a Bíblia que eles continuaram confiando que Deus iria cumprir essa promessa de Sara e Abraão, né, nasceria o filho da promessa. Eles estavam crendo nisso. Hebreus 11, verso 11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha que afirmação. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus é fiel, Ele é confiável. Temos muitos outros textos que nos traz esse ensino, de maneira tal então que podemos realmente descansar nas promessas de Deus. Ele cumpre as suas promessas. Letra C: conhecer a necessidade humana. Então, para que a gente tenha uma fé firme, escatologicamente falando, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, realmente labutar, não só ler, mas realmente estudá-la. Nós precisamos de conhecer a Deus, não é apenas conhecer teoricamente a sua palavra, mas conhecer também a Deus de maneira que a gente desenvolva uma comunhão com Ele, cresça nesse conhecimento pessoal com Deus. Como também precisamos conhecer o caráter de Deus, caráter confiável. Ele não falha, não mente, é imutável. E precisamos agora olhar para nós, conhecer então a nossa necessidade. Adão e Eva pecou. A partir dali passaram então a serem mortais. Morte não só espiritual, mas também a morte física. Talvez a pior é a morte espiritual. A partir dali nós precisamos então de um redentor. A partir dali o ser humano precisou de alguém para perdoar os seus pecados, precisou de alguém para trazer esperança. Há uma necessidade no fundo de coração de cada pessoa, uma necessidade, ou então podemos dizer de uma forma figurada, um vazio que é o tamanho de Deus. As pessoas podem procurar preencher esse vazio com um punhado de coisa, né? Pode até ser bem sucedido, ser rico, ser famoso, buscar preencher esse vazio no coração com essas coisas, mas no final a pessoa vai perceber que não preencheu, o vazio continua ali, porque essa necessidade, esse vazio só preenche com Deus, comunhão com Ele, vida com Deus, tendo Ele então como sendo redentor da nossa vida, o redentor da nossa alma. O autor aqui no terceiro parágrafo da letra C, ele diz assim: na verdade,
Para se construir uma sólida fé escatológica, o coração precisa deixar a autoconfiança e reconhecer a sua profunda necessidade de Deus. Irmãos, está nos ouvindo, lembre disso. Nós precisamos de Deus. Não é pelo fato que nós já temos uma fé em Deus que hoje eu vou precisar menos de Deus do que ontem. Não, nós precisamos o tempo todo de Deus. Aqui tem uma citação do livro de Salmos, capítulo 66, verso de número 2, ou melhor, corrigindo, Isaías, capítulo 66, verso 2, onde o profeta diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, Deus falando, por meio da boca do profeta, porque a minha mão fez todas estas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Nós então precisamos sermos humildes e percebermos que nós precisamos de Deus para qualquer tarefa, para qualquer situação. Precisamos de Deus o tempo todo. Precisamos então de termos essa humildade, esse reconhecimento da necessidade de Deus, seja nós, seja os nossos filhos, a liderança da igreja, cada irmão que faz parte da nossa igreja, aqueles também que estão lá fora e que ainda não converteram, precisam de Deus. Nós precisamos, eles precisam também, e muito. Em João capítulo 15, verso 5, Cristo então diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Repetindo, sem mim nada podeis fazer. Precisamos então de Deus, precisamos de ter uma confiança profunda nele, precisamos então do seu perdão, precisamos da sua direção, precisamos da sua capacitação, precisamos da guarda de Deus. Estamos passando então por esse Covid-19 e o povo de Deus confia em Deus, nós confiamos em Deus. Nosso jejum nesse dia de hoje, até mesmo para que também nós possamos de uma forma mais firme confiar em Deus, para que Ele nos guarde, nos livre dessa enfermidade. Se caso algum de nós viermos a tê-la, que seja curado pelo poder e pela obra de Jesus. Cremos nisso e devemos crer com toda a fé. Conclusão: avaliando qual seria o verdadeiro lugar da escatologia na vida cristã, a sua importância, o seu valor, concluímos que a ela pertence o papel de nos oferecer as ferramentas que modelam uma fé sólida e permanente. O apóstolo Pedro dedicou sua primeira carta a escrever sobre a necessidade de se manter firme na fé, mesmo em meio às lutas. Ele propôs aos crentes que colocassem em Cristo toda a sua esperança. Então a esperança nossa, não tem jeito, não deve ser no homem, no político, ou no médico, ou na ciência. Não, a nossa esperança deve estar em Deus, em Jesus. Pedro então nos faz essa afirmação, lendo novamente. Ele propôs aos crentes que colocassem em Cristo toda a sua esperança, deixando que a fé em Cristo se cristalizasse no coração de tal modo que pudessem sempre testemunhar da confiança naquele a quem esperavam. Uma fé escatológica, biblicamente construída, fortalecida pelo conhecimento da revelação e do próprio caráter de Deus, nos dará direção, segurança, de todo o ferramental para um modo de vida baseado na boa consciência, e que nos ajude a suportar todos os sofrimentos deste mundo com coragem e determinação. Olha só essa aplicação aqui. E que nos ajude a suportar todos os sofrimentos deste mundo com coragem e determinação. As enfermidades vêm, as angústias dos sofrimentos, e devemos então enfrentá-la com quê? Com coragem, determinação, porque nós temos uma esperança que não se fundamenta nas coisas do aqui e agora, mas uma esperança que está fundamentada em Cristo Jesus,
e nas promessas de Deus, nas promessas bíblicas que não falham. Aplicação. Uma boa maneira de começarmos a construir uma fé escatológica, biblicamente construída, é a retomada da leitura da Bíblia com um olhar atento para o seu foco escatológico. Começa a olhar o dia de hoje em função do ponto de chegada. Começa a olhar o dia de hoje em função do ponto de chegada, o dia final. E trabalhe para adequar seu modo de vida cada vez mais ao de alguém que sabe que um dia prestará contas para Deus. Então devemos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Devemos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã e amanhã tivéssemos então de prestarmos contas para Deus. É importante que a gente viva assim, mas ao mesmo tempo vivamos hoje com a certeza de que Deus cuidará do nosso futuro. Vivamos hoje com a certeza de que Deus está trazendo para nós um futuro que seja então melhor do que o dia de hoje. Amém? Amém. Vamos então para o nosso final da nossa escola bíblica dominical. Informações, avisos. Teremos então o culto às 19h30 horas. Esse é o primeiro domingo do mês. Segundo domingo é o próximo domingo, domingo da Santa Ceia. Vou estar conversando com os nossos irmãos presbíteros para a gente encontrar uma maneira de estarmos realizando a Santa Ceia. No momento, o decreto do prefeito permite que a igreja se reúna em até 10 pessoas, e ao mesmo tempo, cada uma sentada com distância de 2 metros uma da outra. É difícil reunir a igreja assim, mas eu creio que nós podemos fazer uma escala, e entrar em contato com vocês da seguinte maneira: tal hora vai ter a Santa Ceia no domingo, tal hora, e venha a família tal, até completar 10 pessoas, no caso comigo, 9 de vocês, e eu. A gente vai dispensar aquela ministração formal, de os presbíteros ir à frente, a fazermos uma coisa bem simples e resumida, onde tenha apenas 10 pessoas aqui dentro do templo, onde tenha apenas 10 pessoas comigo, não 11, mas sim contando 10 comigo, aqui dentro da igreja, tá bom? Então, creio que será possível sim a gente ter a ministração da Santa Ceia, que é algo muito importante para a nossa vida. Irmãos, lembremos de continuar orando em favor do Ailton, esposo da nossa irmã Cida. Lembremos de estarmos orando em favor do Robson, com também a família do Robson, a irmã Merielle, juntamente com as meninas. E também esteja orando para que esse período de não está tendo os cultos na igreja, os irmãos venham continuar firmes na fé. E estejamos resgatando o nosso culto doméstico, segunda, terça, quarta, os dias que não tiver o culto aqui na igreja, realizar na sua casa aí o culto doméstico. Lembre disso, faça isso para o bem da sua vida e para o bem da sua família. Vamos então estarmos encerrando, orando. Aqueles que estão jejuando, pode terminar o seu jejum meio-dia. Os que quiserem ir mais tarde, pode ir até às 2 horas, 3 horas. Se quiser ir até às 5, pode ir, não existe restrição. O importante é a gente ter no coração esse propósito, então, de estarmos expressando. Deus é mais importante do que o nosso alimento. O nosso alimento não é apenas o pão, mas é também a palavra de Deus que nos edifica, que nos alimenta, que nos sustenta. Vamos então estarmos nesse instante orando. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Pai, por termos realizado esse culto, essa escola bíblica dominical ao Senhor. Deus querido, clamamos em favor de cada irmão que pertence a essa igreja, aqueles que acompanharam o culto, que prestaram culto ao Senhor em suas casas, aqueles, ó Pai, também que não tiveram essa oportunidade, aqueles que estão também viajando, nos abençoe onde quer que estejam. E dizemos, ó Pai, a Ti,
Precisamos do Senhor, da tua guarda, da bênção do Senhor, da proteção do Senhor nesses dias dessa pandemia. Precisamos, ó Pai, também que o nosso coração esteja firme em Ti, a cada irmão, a cada irmã, traga essa tranquilidade de realmente confiar no Senhor, porque o Senhor é confiável. Pai amado, Pai querido, oramos também em favor do nosso culto, logo à noite, esteja assim, trabalhando também em nossos corações por meio do culto solene, a pregação, a meditação na Tua palavra, os hinos. Ó Deus querido, clamamos também te pedindo, traga ao coração do Teu povo alegria,